Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, você como é que vai? Muito bem. Bom, nós do PEC Talk estamos hoje aqui entrevistando o professor Alan, oceanógrafo do Instituto do Paraná, para nos dar um retrato, que eu acredito que não seja muito bonito, muito colorido, sobre o estudo que ele vem fazendo, os resíduos sólidos encontrados aqui no litoral do Paraná e não se restringe somente a esse litoral. Por isso nós viemos aqui para mostrar para vocês do evento Green Cosmetics o que está acontecendo, não somente fotos, mas um relato de um professor, de um estudioso do assunto. Por isso, professor Alan, eu gostaria que você nos passasse um panorama triste, eu acredito, do que você vem encontrando, do trabalho que você vem efetuando aqui no nosso litoral do Paraná. Claro. Bom, obrigado, né? Obrigado pelo convite também. É um prazer. Muito bem. Então, acho que o ponto principal, né, inicial da fala é que 80% do que a gente encontra nas praias e também no mar, nos diferentes compartimentos, vem de origem de terra. Então, basicamente, a grande maioria dos itens que a gente encontra, eles acabam chegando até o ambiente marinho, causando todos os impactos que ele causa, por causa da má gestão em terra. Ah, entendo. E isso acaba gerando esses impactos no ambiente marinho, né? Uma estrutura de receptar e reciclar efetivamente. Isso, eu acho que é a necessidade de um casamento, né, que a gente tem aí entre a sociedade, pensar nessa questão da reciclagem, de reduzir a utilização de embalagens plásticas necessariamente, e ao mesmo tempo a gestão pública, né, fazer o papel dela e ter aí as facilidades para conseguir receber isso. E nesse caso as embalagens que você encontra são de todos os tipos, né? Sim, alimento, cosmético, encontra? Encontra. Então alimentos, a gente tem bebidas, né? Aí alguns históricos aí já, né? Algumas embalagens que a gente já nem encontra a marca mais. Nossa. Alguns exemplos aí que a gente observa muito comum a dominância do plástico, né? Então, mundialmente a gente tem uma média entre 60% e 90% são itens plásticos. Tá. E falando, né, desse tipo de polímero que é utilizado, né? Dos diferentes tipos. Além disso, a gente tem muito das embalagens descartáveis. Então, aqui especificamente no nosso litoral, a gente tem uma dominância de embalagens. Certo. No litoral a dominância de embalagens. Em embalagens. Porque o que seria se não fosse embalagem? Que outro material plástico não seria o quê? É uma pergunta interessante, que a gente se observa nacionalmente, assim, a gente tem as bitucas de cigarro, elas aparecem aí como uma das principais, né? Saiu agora acabou de sair um relatório da ONU com as bitucas de cigarro sendo os principais itens. Ele é o top? É o top. Nossa. E o segundo são as tampas de garrafa, né? Então as tampas não só de garrafa, mas também de outros tipos de embalagens que a gente acaba encontrando. Aqui tem de tudo. Tem de óleo, tem de Tetra Pak, tem de garrafa PET. Realmente. Eu imagino. Então a gente tem também aqui uma outra amostra, né, que é mais ou menos do que a gente acaba encontrando. Você acaba encontrando de tudo, desde itens de origem doméstica, origem de pesca, de usuários de praia, né? Rede. Então isso exemplifica um pouquinho também o problema que a gente tem. Tem pente, tem bob, tem lacre. Tem de tudo aqui. Nossa, é incrível, né? Sem contar que também a gente encontra itens perigosos, né? Como seringa, produtos utilizados aí, ginecológicos, esse tipo de material. Tudo a gente acaba encontrando nas praias. E o vilão da história que está se tornando vilão, quando na verdade ele não é o vilão, ele é um dos vilões, né? O canudinho plástico, isso também é tão comum encontrar assim? Então, falando aqui da realidade paranaense, ele estaria entre o 16º e o 17º mais comum. Mas quando a gente vai para a realidade nacional, aí ele fica em terceiro lugar como o mais frequente. Mas ele não é o único vilão, né? Sim.
sem dúvida que não. Tá. Essa campanha atual que a gente tem a respeito do Canudo especificamente, eu acho que ele tem um papel, essa campanha ela tem um papel fundamental como quase uma ação afirmativa do problema. Sensibiliza o pessoal. Exatamente. Mas, por exemplo, para a nossa realidade, se a gente pensasse aqui, né, com novas estratégias de embalagens, né, pensasse em algumas outras alternativas, por seria exemplo, algo mais interessante, né? Você tem aqui alguma dica diante do que você coleta? Você acha que a gente poderia interagir no design, no projeto de embalagem para impactar alguma coisa? Você vê assim algum norte? Bom, acho que tem dois caminhos que a gente poderia pensar. O primeiro deles é a gente pensar na logística reversa, efetivamente. Entendi. Né? Esse é o... Isso, que, né, bem ou mal, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos que ajudariam nisso, mas pensando especificamente no design, como você perguntou, o segundo mais comum que a gente encontra são as tampas de garrafa. Então, por exemplo, se a gente encontrasse uma estratégia em que as tampas de garrafa elas não se desconectassem das embalagens originais, das garrafas especificamente, a gente já teria uma redução, por exemplo, num item que é muito significativo, né? Tipo uma dobradiça, que ela abrisse e voltasse? Isso, é uma possibilidade, né? Isso seria bom porque quando você encontra uma garrafa, por exemplo, ela já estaria junto? Isso. Seria mais fácil de coletar do ambiente. Sim. Por falar em coletar do ambiente, coletar, absorver, você já encontrou já no nosso litoral aqui do Paraná animais mortos por conta da ingestão, ou porque está enroscado, ou por alguma outra razão com plástico, com embalagens? Você poderia citar para a gente alguma coisa? Na verdade o que a gente tem de dados assim é que 100% das tartarugas verdes aqui do nosso litoral que já foram estudadas, né, já ingeriram plástico. 100%. Meu Deus do céu. As aves, em torno de 75% delas também já entraram em contato. E essas tartarugas, essas aves que você está dizendo, elas foram encontradas mortas ou vocês fizeram um trabalho para salvá-las? Na realidade, essas foi um trabalho feito em 2011 em que foi feito o levantamento só com tartarugas mortas. Mas hoje em dia a gente tem um acompanhamento, um projeto, né, que ele vem acompanhando o que tem de fauna que aparece morta nas praias. Então, é um pessoal do Centro de Estudos do Mar que vem fazendo aqui no litoral do Paraná. Certo. E eles vêm fazendo esse acompanhamento, mas é muito frequente também encontrar animais que ou estão enroscados ou que eles mostram que tiveram contato, né, ou conteúdo estomacal especificamente com plástico. Alan, e a areia, como é que fica? Isso aqui é areia? Isso, a gente tem uma mistura aqui de areia e plásticos e itens que foram degradados. Mas está muito meio reduzido. Isso aqui é impossível de você retirar daqui. Nossa! Um outro problema é que, como esses itens são muito pequenos, a facilidade de absorção pelos animais, né? Junto com o alimento colado, junto com as coisas, eles engolem. Acaba ficando retido, então isso faz com que facilite. Que absurdo. Eu não sabia que ela ficava tão pequenininha assim. Então, quando a gente fala... Que tristeza, hein? Quando fala da degradação é relativo, né? Então ele só vai fragmentando. Fragmentação não é correto. Tem que sumir na natureza. Ela tem que desaparecer, não ficar em micro pedaços. Eu queria saber de você assim, que fotografia você daria para a gente hoje desse panorama que nós estamos encontrando aqui? É um lixo, né? É um lixo que não saiu do mar, que ficou lá entupindo, que ficou matando, que ficou poluindo. Existe um impacto, além do ambiental, existe também algum outro tipo de impacto que possa nos prejudicar, do tipo assim, social, ou você vê outros aspectos? O que você encontra? Esse é um ponto bem interessante e que muitas vezes ele fica obscuro, em que a gente não percebe os riscos, inclusive econômicos, que a gente tem por conta da presença desses itens nas praias. Como econômico? Por exemplo, fizemos um levantamento com um dos municípios litorâneos aqui, que tem muitas segundas residências, né? Pessoal que vem para fazer veraneio, e a gente conseguiu detectar que se não houvesse limpeza de praia, hoje, com o nível de poluição que a gente tem nas praias, em torno de 20% desses turistas não viriam mais. Nossa, que impacto, hein? Impacto
para os turistas, né? Turístico. Exatamente. Dependendo do nível de contaminação, a gente poderia, de poluição dessas praias, nós teríamos aí uma perda de até 85% do recurso que vem do turismo, e isso representaria para um município de pequena escala, de 25 mil habitantes aqui, em torno de 8 milhões de dólares. Vejam só como impacta a poluição no meio ambiente, além de agredir a natureza, sujar o meio ambiente, matar animais, nós também somos prejudicados diretamente na parte turística. Qual a fotografia que você dá? Você acha que tem jeito? Você acha que não tem jeito? Você acredita que possamos nos superar nesse aspecto, que tenha assim futuro, que a natureza possa respirar? Na realidade, a situação, a fotografia atual, ela não é muito, não nos traz muita esperança, né? Então, o que acaba acontecendo por mais que a gente tivesse, acabasse com a geração do lixo marinho, nós ainda teríamos algumas gerações aí para tirar o que ainda tem no ambiente. A fotografia é que até 2050, com o nível que a gente tem hoje da gestão dos resíduos e com a forma como a gente vem desenvolvendo, é que nós temos mais itens plásticos do que peixes nos oceanos. Não acredito. Então, o que a gente precisa fazer e aí eu acho que fazendo recorte para o evento especificamente, né, é necessário pensar numa nova estratégia, em novas embalagens ou estratégias em que a gente recupere essas embalagens. E a gente vem fazendo um trabalho aqui também, que é um trabalho de conscientização, de divulgação desses dados. A gente tem coleções didáticas e coleções científicas. Eu estou vendo ali, você tem uma exposição de tudo que vocês coletam como referência, né? Isso, são todos os itens que a gente acaba encontrando, quais são as formas. E essa é uma das maneiras da gente tentar sensibilizar para que as próximas gerações venham com soluções. Para o futuro você vê o seu trabalho social de conscientização, é isso que você está imaginando como uma das ferramentas de trabalhar para o futuro. E associado a isso, não só a conscientização, mas a necessidade de uma política pública voltada para isso. De verdade. De verdade. Então agora vem sendo desenvolvido dentro do Ministério do Meio Ambiente o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, e isso é um chamado às partes interessadas a contribuírem com ideias de ações, de soluções, e essas partes interessadas não cabem só à academia, né? Entendo. Mas a produção, a sociedade como um todo, né? Ainda bem que agora recentemente foi recusada, não foi liberada a caça às baleias aqui no nosso litoral, né? Pelo amor de Deus, já está tão difícil a vida no mar, tão poluída, ainda mais se eles liberassem essa caçada. Sim, mas, professor, no caso de embalagens, a maioria que eu estou vendo aqui é PET, né? Você tem, assim, por acaso, catalogado sobre que tipo de resíduo plástico é o mais comumente encontrado, ou isso é necessidade de saber, porque está lá, está boiando, já faz parte de um contexto ruim, né? Na verdade, assim, o que mais aparece pra gente aqui é o PET, e nessa forma especificamente. Estou vendo ali. Isso porque... aqui é do pessoal, dos alunos que coletaram? Isso daqui é tudo material todo material do nosso monitoramento que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Mas o que acontece? A gente também tem, né, os plásticos que eles não têm a densidade suficiente para flutuar. E eles têm a tendência... É a parte que não é visível, né? Exatamente. Ainda existe essa parte. Puxa vida, gente. Além de estar visível, tem a parte submersa. Que deve afetar muito a vida do fundo do mar, né? Sim. E a tendência é da gente ter uma fragmentação disso nas praias. E a partir disso você tem uma infinidade de polímeros que você encontra lá. E não se limita ao PET, né? Então a gente tem todos os tipos, inclusive esses que afundam, que acabam ficando submersos ou até mesmo fragmentados, e eles vão diminuindo, né, de tamanho. E aqui tem exemplo com areia também, né? Fica mais complicado a coleta, não? Então assim, a gente tem aqui vários itens que é resultado
degradação desses itens maiores. Então existem estudos que indicam que mais ou menos 45% do que a gente encontra são os itens de alta densidade. Então a maioria, né, a gente pode dizer que acaba chegando até as praias, porque são os de baixa densidade, certo. Mas os de alta densidade afundam. Então acaba que tem estudos que apontam isso, a gente não está desenvolvendo ainda aqui no litoral, mas é o próximo passo. Tá. E você já encontrou assim algum peixe tipo baleia mortas por conta de ingestão plástico, assim ou não? Esse pessoal do monitoramento que eu estava comentando contigo encontra frequentemente. Nossa. Não é mais frequente encontrar animais que ingeriram do que não ingeriram. Não tem, tá difícil, não? Bom, gente, eu agradeço o professor Alan pelas explicações terríveis, mas reais, né? A gente possa sensibilizar o máximo possível os empresários, os designers em seu projeto, né? Desde para nascer verde, né? Claro. Pensando inclusive em resinas e biopolímeros, que depois eu vou comentar com você. Projeto, por exemplo, uma dica que ele deu de uma tampinha que fique presa à garrafa, que não saia, porque no processo de coleta fica mais fácil de encontrá-la, né? Dúvida. E, enfim, eu agradeço, o Grupo PECTOC agradece a tua paciência, a tua disponibilidade em nos informar, e conte com o nosso canal sempre, tá? Nós vamos estar à disposição para o que você precisar, para alertar, para informar os seus alunos, para publicar alguma matéria, tendo o fundo como a área de preservação e de sustentabilidade. Canal aberto para você. Perfeito. Tá? Eu também coloco à disposição aqui o Laboratório de Conservação e Manejo, aqui do Campus Paranaguá do Instituto Federal. E também, né, coloco à disposição a minha equipe. A gente está bastante interessado nesse desenvolvimento de novos materiais e tudo mais. Então, nós vamos trocar muita figurinha, gente. Muito bom. Obrigado. Tchau, gente.